Deus seja sempre louvado. O Senhor Deus me trouxe a sua palavra neste dia 27 de novembro de 2022. Salmo 32, Salmo de Davi 32. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém, Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui está, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, que nos dá vida, que nos dá força para continuar a caminhada. Nós vemos aqui que o salmista estava numa situação sendo tratado por Deus. Uma situação em que a sua vida estava ali vazia, uma sequidão. Aqui no versículo 3 diz que enquanto ele se calou, envelheceram os seus ossos pelo seu bramido em todo dia. Ou seja, a sua estrutura espiritual. Os ossos são aqueles que sustenta o nosso corpo, assim como os alicerces de uma casa que não é feita somente de cimento, de areia, de pedra, mas o ferro, a ferragem que ali está, é o alicerce daquela casa, daquele prédio, é todo um conjunto. E esses ossos são uma estrutura do corpo. O nosso corpo também ele é complexo e formado por ossos, por músculos, por nervos, que fazem com que os músculos recebam os impulsos elétricos e contraem, assim como os ossos, os músculos, os nervos, os tendões, a pele e a sua proteção. Assim, os ossos é a parte principal do corpo humano. É a parte que segura todo o corpo. Quando uma pessoa tem um desgaste no joelho, ela manca, talvez nem ande, por aquele desgaste ali da sua patela, da cartilagem, ou até mesmo na coluna, ou até mesmo no quadril. Então, onde tiver ali um desgaste entre os ossos, a proteção do osso, são as cartilagens, as articulações ali, onde ficam as cartilagens, a pessoa já não tem força para andar, mesmo que tenha músculo. Se tiver algum problema ali na articulação, ou até mesmo uma fratura no osso, a pessoa não consegue andar. E assim se encontrava Davi, sem forças para continuar a caminhada, porque diz aqui a palavra de Deus, porque enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Imagina os ossos envelhecidos. Uma pessoa que toma refrigerante todo dia, ela vai ter um desgaste, uma osteoporose, porque os nossos ossos são todos furados. Eles são todos furados, são micro furos ali, onde passa as vitaminas, onde passa o sangue. Nossos ossos são porosos, mas a osteoporose, ela é agravada. Perde-se ali as vitaminas, as proteínas, perde ali a estrutura do osso e ele começa a se enfraquecer. Então o refrigerante ele acidifica, ele enfraquece os ossos do corpo. O pecado, ele enfraquece a estrutura espiritual. O pecado, ele enfraquece a vida espiritual. O pecado, ele enfraquece, ele se distancia, ele faz com que o homem se distancie de Deus. Assim foi na vida de Adão e Eva, quando tiveram seus olhos abertos, diz a palavra de Deus, que assim como eles comeram do fruto, seus olhos se abriram, mas para o mal. E eles se esconderam
atrás das folhas das árvores. Se esconderam, se vestiram, se cobriram com uma figueira, folhas da figueira. Mas o mais importante ali nesta passagem é que eles se esconderam de Deus. E a pessoa que se esconde de Deus é aquela que para de orar, é aquela que para de confessar os seus pecados, é aquela que para de ter uma vida de comunhão com Deus. Então passa a envelhecer a sua estrutura espiritual. Foi o que aconteceu aqui com Davi. Aqui diz a palavra de Deus que enquanto eu me calei, há tempo para se calar, está escrito em Eclesiastes 3. Mas na vida espiritual é impossível se calar, porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E Deus não nos chamou para ficar calado, Deus não nos chamou para ficar distante dEle, mas nos chamou para andarmos com Ele todos os dias, para trancarmos o nosso quarto e ali orarmos ao Pai que vem em secreto, confessando os nossos pecados, orando, buscando a face de Deus todos os dias da nossa vida. E quantos hoje que enfraqueceram, que já não confessam mais os seus pecados. Aliás, tem algumas igrejas aí que é proibido falar a palavra pecado. Agora a palavra pecado foi substituído por falta, por falhas, por erros. Mas a Bíblia não mudou. A Bíblia fala a respeito do pecado. A Bíblia fala a respeito da transgressão e da iniquidade. Ainda que muitos não aceitem a verdade permanecerá. Deus não mudou. E aqui o salmista diz que enquanto ele se calou, os seus ossos envelheceram. Pelo seu bramido em todo dia. A fraqueza é espiritual. Será que você não se encontra assim, ouvinte? Uma fraqueza espiritual. Cadê o primeiro amor? Aonde está a alegria da salvação? Aqueles momentos que você estava ali a sós com Deus e chorava como uma criança, derramava lágrimas. Mas quando há o endurecimento do coração, já não há mais quebrantamento. O que era simples passa a ser duro. O que era simples passa a ser doloroso. Falta o quebrantamento. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. E quantos que abandonaram a Deus nessa pandemia, deixaram a casa de Deus. Não somente deixaram a casa de Deus, o templo, a igreja, a congregação, mas também deixaram de buscar a Deus. Deixaram o primeiro amor. Muitos disseram, não vou na igreja mais, eu vou buscar a Deus em particular, mas não. Não somente abandonou a igreja, a casa de Deus, mas abandonou a vida de oração. Porque se nós estivermos longe uns dos outros, todos nós nos enfraqueceremos, porque a igreja é para estar unida, é um só corpo, com todos os membros do corpo juntos, para ficar fortalecido. A igreja de Atos, estavam ali 120, orando, buscando, até que o Espírito de Deus desceu sobre eles no dia de Pentecostes. E o que o inimigo faz, meus irmãos? O que o diabo faz? Ele afasta um do outro, ele separa. Então as pessoas vão enfraquecendo, os servos e as servas de Deus vão perdendo a força por não estar na casa de Deus, por não estarem reunidos, por não estarem juntos. Bom é que os irmãos vivam em união. Então quantos que hoje alegaram que era motivo de, não vou mais para a igreja, mas eu vou estar lá no meu quarto orando, vou buscar Deus sozinho. Não, muitos se desviaram, não só da igreja, mas se desviaram de seguir ao Senhor. Trocaram a Cristo por qualquer outra coisa. Negaram o nome do Senhor. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá.
Será que a sua vida não se encontra dessa forma, ouvinte? Será que a sua vida não está assim? Enquanto eu me calei, enquanto eu deixei de confessar os meus pecados, enquanto eu deixei de buscar a face de Deus em oração, enquanto eu deixei de congregar, enquanto eu deixei de ler as Escrituras, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, uma vida seca, uma vida que não há lágrimas, uma vida que não há quebrantamento, uma vida que não há mais a alegria da salvação. E muitos se encontram nesta situação. Já não tem nem prazer de falar em Deus. E o primeiro amor? Lembra quando você chegava na casa de Deus? Sentava no último banco. Sentava ali nos bancos da casa do Senhor. Havia temor no teu coração. Havia uma reverência. Havia um temor ali dentro. A expectativa de ouvir Deus falar contigo. Tudo se foi. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será que a pandemia passada separou este amor? Será que foi alguma coisa que Deus deixou de te dar que você o abandonou? Será que foi porque Deus não concedeu aquilo que você queria, que era para o seu mal, para a sua perdição? E aí seu coração se endureceu, você ficou com raiva de Deus e abandonou a Deus. Está como o povo no deserto, que caminhou 40 anos e muitos morreram ali, num só dia morreu 23 mil. Quantos que estão mortos espiritualmente porque têm saudade do Egito, das cebolas, dos pepinos, dos alhos, das especiarias, mas não são agradecidos pelo calor de Deus, pela proteção do Senhor, pelo refrigério do Espírito Santo, pela água que dá vida, que salta desta vida para a vida eterna. E trocaram a alegria da salvação, trocaram a salvação por 30 moedas de prata. Trocaram a salvação por coisas perecíveis, por coisas que não se satisfaz. Assim se encontrava o servo de Deus Davi. Calava, estava calado, não tinha mais vida de oração, não confessava mais os seus pecados. Senhor, hoje eu pequei por pensamento. Senhor, hoje eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas não tinha mais prazer de orar, de buscar a Deus. Quando um homem e uma mulher não tem mais prazer de buscar a Deus, quando não busca mais, não ora mais, não se quebranta, a vida espiritual já não tem mais sentido. Se torna uma vida vazia, porque a mão de Deus pesa sobre a vida daquela pessoa que age dessa forma. A correção de Deus vem para despertamento. Deus não pesa a mão para fulminar a pessoa. Deus pesa a mão, é a correção de Deus, é a vara, porque o Senhor é o nosso pastor, a tua vara e o teu cajado. Deus corrige aquele a quem Ele ama. Permite muitas situações, permite perdas, permite sofrimentos, para que nós nos acheguemos a Ele. Assim também passou Davi. Assim foi na vida de cada servo de Deus, até na vida do profeta Jeremias, que tinha que comer pão feito com brasas de fezes. Mas teve certas coisas ali que Deus não permitiu que Jeremias provasse. Não só o povo que estava naquela cidade sofreram, mas também o profeta sofreu. Os profetas também sofrem. O profeta Elias também sofreu no tempo que não teve chuva na terra, mas Deus nunca deixou de cuidar de Elias. Nunca deixou de cuidar dos seus profetas. Deus nunca deixará de cuidar daquele que se submete a Ele, ainda que não haja nada, ainda que não haja fruto na figueira, ainda que não haja fruto na figueira, que o produto da oliveira minta, que não haja pastos nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deus deixará o fruto, deixará algo para os seus servos, como deixou lá que os pássaros levavam carne, os urubus levavam carne para Elias, o profeta.
Por muito tempo ele bebeu da água do ribeiro de Querite. E quando acabou tudo, quando secou ali aquele ribeiro, Deus falou: vai lá para Serepta, que ali eu ordenei uma viúva que te sustente. E aquela viúva estava na porta da cidade apanhando um pouco de lenha que ainda tinha ali, para fazer o seu último pão, seu último bolo para ela e seu filho, porque já não tinha mais nada. Mas na última hora, Deus apareceu e sustentou aquela mulher, seu filho, e sustentou o profeta Elias. Até os fios da nossa cabeça estão por Deus guardados. Não temas, não pasmes e não te espantes. Ainda que venha alguma coisa que está por vir aí na terra, ainda que seja o governo do anticristo, Deus promete livramento para o seu povo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz que haverá uma grande tentação, uma grande provação na terra, mas Deus guardará o seu povo. Deus guardará a sua igreja. Deus guardará o seu povo. Tenhamos medo, meus irmãos, do pecado, que tão de perto nos rodeia. Não temais aquele que mata o corpo e nada mais pode fazer. A pior coisa é a sequidão espiritual. A pior coisa não são as provações, não são a necessidade e a escassez, não são as enfermidades. A pior doença é a doença da alma. A pior doença é a doença do pecado. É quando nos distanciamos de Deus. É quando deixamos de buscar a face do Senhor, confessar os pecados e pedir a Deus o arrependimento. E aqui diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado. Aqui não diz confessei-te a minha falta, a minha falha, os meus erros, mas confessei-te o meu pecado. Na oração do profeta Daniel, ele fala sobre iniquidade, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Paulo se considerava o principal pecador. Por que Paulo se considerava o principal pecador? Porque ele era humilde para reconhecer que todos nós pecamos, mas a diferença dos servos de Deus é que ele se arrepende, é que ele confessa os seus pecados, é que ele pede misericórdia de Deus. Diz em Apocalipse, dizes, rico estou e de nada tenho falta. E aí o Senhor Jesus repreende e fala, mas tu nem sabes que és um pobre, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres colírios para que unja os teus olhos, para que vejas. Então a abundância não significa nada. O ter não significa, mas o estar é o que significa. O estar na presença de Deus. E aqui Davi confessou o seu pecado e a sua maldade não encobriu. Dizia ele, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo, orará a ti, a tempo de te poder achar, até ao transbordar de muitas águas, de muito choro. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, oh aleluia. Tu me cinges de alegres canto de livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. E aqui ele fala no versículo 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então, meus irmãos, Deus muitas vezes usa o cabresto, usa o freio, para corrigir o seu povo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Humilhai-vos diante da face do Senhor, e Ele vos exaltará. Esta é a palavra que Deus pôs no meu coração, é que nós possamos nos achegar mais a Deus, trancar no nosso quarto e ali chorar, derramar as lágrimas como Jeremias, chorar até achar o Senhor, até encontrar o nosso Deus. Oh, glória a Deus! Pai Santo e Justo, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. É o Senhor quem nos segura pela nossa mão. É o Senhor quem nos corrige, Pai. Oh, Deus querido e santo, abre os olhos desta pessoa que está cega, esta pessoa que está fraca, Pai, que já não tem mais forças de se levantar, já não chora, o coração está duro. Um coração duro o Senhor não está, mas um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu com ele cearei, ele comigo. Oh, Pai Santo e Justo, é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convença, meu Deus, esta pessoa. Envia neste dia de hoje a Tua salvação, o Teu Espírito Santo. Oh Deus querido, naquele dia foi o Senhor Jesus Cristo que entrou na casa de Zaqueu. Oh Deus querido, hoje é o Teu Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que entra na casa daquela pessoa que está com seu coração disposto a receber. Esta pessoa que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, Pai, que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo. Toca em cada coração, meu Deus. Pai, quebranta estes corações endurecidos pelo engano do pecado. Esta pessoa que não orava mais, que não tinha força. Oh, meu Deus, que a partir desta palavra, Pai, o Senhor possa transformar estas vidas, porque o Senhor é quem cuida de nós, quem nos concede o arrependimento e quem nos concede a salvação. Tudo está em Tuas mãos, Pai. Glorificado seja o Teu nome. Esta pessoa que agora está orando, Pai, está de joelhos, está chorando. É o Teu Espírito que tocou neste coração, Deus, porque Tu és bom, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Ó Senhor Jesus, quantas almas que ainda precisam ser salvas. Ó Deus querido, Tu és o nosso Senhor. Tu que nos guia, Pai, e que nos levará às fontes das águas da vida. Pai bendito e santo, Deus glorioso, santo é Teu nome. Estás, meu Pai, na luz inacessível onde ninguém pode ver. Os serafins escondem os seus rostos diante de Ti com as suas asas, por causa da Tua majestade e santidade. Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, mas habita com o coração contrito, coração quebrantado. Os Seus olhos percorrem toda a terra, Pai, mas repousam sobre os justos. O Senhor é contra aqueles que fazem males, mas é a favor daqueles que fazem o bem. Os Teus olhos repousam sobre aqueles que fazem o bem. Maravilhoso és o Senhor, Pai, que nos deu a vida, que nos deu fôlego de vida, que fez os nossos ossos fortes, que colocou as carnes, os nervos, os tendões, os cabelos da nossa cabeça estão por Ti contados. Estamos de pé, meu Pai, pela Tua graça. Ó Deus, não deixa nosso coração se ensoberbecer, mas nos mantenha sempre humildes diante de Ti. Porque somos vermes rastejantes nesta terra. Mas o Senhor é o nosso Deus que nos mantém de pé. Nos mantenha sempre humildes diante de Ti, reconhecendo que nós nada somos esmagados como a traça. Mas grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Somos agradecidos a Ti pela vida, por ter nos aberto os olhos,
Porque quantos que estão com seus olhos fechados? Oh Deus querido, tem misericórdia destas pessoas. Abra os seus olhos, Pai, conceda a salvação e a tua graça. Oh Deus maravilhoso, lembro do sonho que me destes semana passada, se eu não me engano. Eu levantava as minhas mãos para os céus e voava. Oh Deus, o Senhor dará poder à tua igreja nesta última hora, nesses últimos dias. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino por herança. Não temas, meu irmão e minha irmã, não tenha medo do anticristo, do Satanás, do diabo, não. Aqui está o nosso Deus que é poderoso, que é o Deus todo-poderoso e que nada nos separará do seu amor. Nada. O diabo não é nada, meus irmãos. Satanás não é nada. Mas Deus sim é o Todo-Poderoso e que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve Ele esmagará o nosso inimigo embaixo dos seus pés. O trono de Deus, o juízo de Deus virá sobre esta terra, virá sobre toda a impiedade, virá sobre o diabo e seu governo. Não tenha medo, meu irmão. Aquele que tem o selo de Deus não tem que ter medo. Aquele que tem o selo de Deus não será atingido pelo mal, mas será guardado, será escondido no pavilhão do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Confia no Senhor. Pai santo e glorioso, somos agradecidos a Ti por tudo, Pai. Fortaleça esse meu irmão e essa minha irmã que estavam fracos, meu Pai, quase com seus pés se desviando do Teu caminho, Pai. Mas o Senhor foi lá e segurou pela mão e puxou e colocou para o Teu barco novamente, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Não deixou que Pedro se afundasse e não está deixando que esta pessoa se afunde. O Senhor está tirando ela do pecado, do mar do pecado e colocando ela para o Teu barco. Glória, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, a Tua presença nos mantém de pé e nos faz forte. Ó Deus querido, renova as nossas forças como a águia, porque Tu és o nosso Deus, que adestra as nossas mãos para a batalha e que está adestrando as mãos desta pessoa para a batalha, para vencer. Guarda o que tens, para que ninguém tome a Tua coroa. Pai santo e glorioso, receba esta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Glória, glória a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse o nosso canal no YouTube, Servo de Deus Cláudio Martins. A Deus toda a glória e toda a honra.